graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial estejam conosco em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. Coloque a sua mão sobre a Bíblia, vamos fazer uma oração. Nosso Pai Celestial, a Tua palavra é Espírito e a Tua palavra é vida. Nos colocamos na Tua presença nesse momento, pela fé no sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, pela fé na justiça que há em Jesus, a nossa justiça, o nosso Deus, para pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para pedir que a Tua palavra penetre na nossa alma e nos convença do Teu amor, nos convença da verdade, da justiça, que somos, ó Deus, Teus filhos. Amém. Em nome de Jesus, transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida por meio da Tua palavra e da Tua presença em nós. Pedimos estas bênçãos neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus sempre nos encontra onde estamos, exatamente onde estamos, nos transforma e faz de nós pessoas novas. Deus não melhora a vida de ninguém, Deus transforma, Deus dá nova vida. Deus não força ninguém, é necessário que façamos uma escolha. Nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 15, abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, uma cena em que Jesus, como está escrito aqui no versículo 1 e no versículo 2, Jesus estava reunido com publicanos e pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aproximavam-se de Jesus publicanos e pecadores. Versículo 2: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Que cena que nós encontramos no início do capítulo 15 de Lucas. Uma cena contrastante entre pessoas que não praticavam o judaísmo, que eram renegadas pelo judaísmo, e líderes judeus, religiosos, fariseus, escribas, pessoas que entendiam muito da lei de Deus, pessoas que dizimavam até o tempero que plantavam no fundo do quintal, de tão justos que queriam ser. E foi nesse cenário, nesse encontro, que Jesus nos contou e nos deixou relatado nos evangelhos 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, que nós conhecemos. O pastor tinha 100 ovelhas, uma delas se desgarrou do rebanho, e o pastor deixou as 99 e saiu em direção à procura da ovelha perdida pelas montanhas, pelos vales, pelos penhascos, e ele não descansou enquanto não encontrou aquela ovelha perdida. E Jesus disse que, tendo encontrado aquela ovelha, colocou no seu ombro e a carregou de volta para o aprisco, e depois convidou todos os seus amigos para se alegrar com ele, porque ele havia encontrado a ovelha que estava perdida. Depois, em seguida, Jesus contou
para essas pessoas que estavam reunidas ao redor dele outra parábola, a parábola da dracma perdida. Uma mulher tinha 10 moedas, 10 dracmas, que era uma moeda pequena de prata, e ela perdeu uma. Uma dracma equivalia a um dia de trabalho. E ela diligentemente começou a varrer toda a casa, porque era uma casa de chão batido. E provavelmente aquela moeda estava debaixo da poeira. E ela acendeu uma candeia, uma lamparina, e foi procurando e varrendo a casa até encontrar a moeda perdida. E na hora que ela encontrou aquela moedinha perdida, ela convidou as suas vizinhas para se alegrar com ela, porque ela havia encontrado a moeda que havia perdido. E Jesus, nas duas parábolas, na parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, ele conclui dizendo que haverá maior júbilo no céu. Lucas 15, verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E lá no verso 10, depois que ele contou a parábola da dracma perdida, ele também diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. São parábolas que falam de perdão e de arrependimento, falam de busca, de salvação. E depois Jesus conclui os seus ensinamentos para os publicanos, para os pecadores, para os fariseus e escribas que estavam reunidos ao redor dele, contando a parábola do filho pródigo, que nós também conhecemos bem. 2 irmãos viviam debaixo do mesmo teto. O mais novo um dia se cansou daquela vida na fazenda e pediu a parte da herança que ele tinha direito. E o pai tentou convencer aquele rapaz, mas não teve jeito. Ele recebeu a sua parte. A Bíblia não diz que imediatamente ele saiu de casa. Ele ficou ainda algum tempo em casa. E então, não demorou muito, ele saiu e foi para uma terra distante. E lá ele gastou todo o seu dinheiro, dissolutamente, diz a Bíblia. E aí veio uma fome na terra, naquele país onde ele estava. E ele foi procurar ajuda entre os seus cidadãos. E um daqueles cidadãos ofereceu um emprego para ele, que ele fosse cuidar dos seus porcos e tratar os porcos. Para um judeu, era muito humilhante ter que fazer esse serviço. Isso também nos mostra que esse rapaz foi tão longe da casa do pai dele, que ele saiu do seu país, saiu de Israel. E lá naquela situação precária, convivendo com aqueles animais fétidos, aquele rapaz começou a sentir fome e queria se alimentar da comida dos próprios porcos. E sentado junto com os porcos, ele tomou a decisão de voltar para casa. E ele não havia chegado em casa ainda, quando o seu pai o avistou ao longe, e saiu ao seu encontro correndo, e o abraçou, e o beijou, e colocou um manto sobre ele, uma capa, colocou um anel no dedo, mandou trazer sandálias, e mandou fazer uma festa. E nós sabemos também que nessa história que Jesus conta aqui, o filho mais velho não estava em casa quando tudo isso aconteceu. E quando ele chegou e viu que havia uma festa, chamou o empregado e perguntou: o que está acontecendo? E o empregado disse: o teu filho, o teu irmão, aliás, teu irmão mais novo, que saiu de casa e gastou toda a herança que recebeu, ele foi recebido pelo seu pai, e o seu pai ficou tão feliz que fez essa festa em homenagem a ele. E a Bíblia fala que o filho mais velho se recusava a entrar em casa, e o pai teve que sair e tentou persuadir o filho mais velho. E finalmente o filho mais velho disse: há tanto tempo eu te sirvo e você nunca fez uma festa para mim, meu pai. E o pai disse: mas esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi encontrado. Venha, vamos nos alegrar. Parece que a parábola do filho pródigo não tem uma conclusão muito clara. O filho mais velho aqui, segundo o Espírito de Profecia, representava os fariseus,
representava os fariseus e os escribas. E o filho pródigo representava aqui nessa parábola os pecadores e os publicanos que estavam ali diante de Jesus. Era um recado que Jesus estava mandando. As 3 parábolas ilustram 3 classes de pessoas perdidas e que foram salvas. A ovelha perdida. Quais as características de uma ovelha? Um animal frágil, que se perde facilmente, longe do rebanho, longe do pastor. Ela foi resgatada pelo pastor, ela não voltou sozinha. Uma ovelha não sabe voltar sozinha. Ela foi buscada, ela foi procurada, ela foi encontrada e trazida de volta, porque ela era incapaz de voltar sozinha. Isso representa um tipo de pessoa que precisa ser resgatada, que precisa ser buscada, que não virá ouvir a palavra de Deus sozinha, não tem forças para isso. A dracma perdida estava perdida dentro de casa, não tinha consciência, um objeto inanimado, portanto não sabia que estava perdida. Foi encontrada como resultado de uma faxina dentro de casa, foi encontrado como resultado de uma limpeza dentro de casa, de uma busca, de uma reforma. De igual modo, há perdidos dentro de casa. A casa aqui, segundo o Espírito de Profecia, pode simbolizar tanto a igreja quanto a nossa própria família. O Espírito de Profecia declara que as 2 parábolas representam classes diversas. A ovelha perdida sabe que está perdida, deixou o pastor e o rebanho, e não pode salvar-se por si mesma. Representa os que reconhecem estar separados de Deus, e estão numa nuvem de perplexidades, em humilhação, e são muito tentados também. A dracma perdida, diz Ellen White, representa os que estão perdidos em delitos e pecados, mas não estão conscientes de sua condição espiritual. Estão alienados de Deus, mas não sabem disso. Sua vida está em perigo, porém estão disso inconscientes. Nessa parábola da dracma perdida, Cristo ensina que mesmo os que são indiferentes às reivindicações de Deus são objeto do seu amor piedoso. Precisam ser procurados para serem conduzidos a Deus. A ovelha afastou-se do redil, vagava no deserto, nas montanhas. A dracma foi perdida dentro de casa, estava próxima. Contudo, só podia ser descoberta por meio de uma busca diligente, de uma reforma, de uma limpeza. Na parábola da dracma perdida, diz o Espírito de Profecia, há uma lição para as famílias. No círculo familiar, há muitas vezes grande indiferença quanto à condição espiritual dos seus componentes. Embora a moeda da dracma esteja sob o pó e o lixo, a moeda é ainda de prata. O possuidor procura essa moeda porque ela tem valor. Assim, todo ser humano, embora degradado pelo pecado, é precioso aos olhos de Deus. Como a moeda traz a imagem e a inscrição do poder reinante, igualmente, quando foi criado, o homem trazia a imagem e a inscrição de Deus. E conquanto agora manchada e desfigurada pela influência do pecado, permanecem em toda a alma os traços dessa inscrição divina. Deus deseja recobrar essa alma e sobre ela gravar sua própria imagem em justiça e santidade. A mulher da parábola, ela busca diligentemente a dracma perdida. Semelhantemente, na família, se algum membro estiver perdido para Deus, deve ser empregado todo o meio possível para recuperá-lo. Livro Parábolas de Jesus
página 121. Todo o meio possível para recuperá-lo. Mas eu gostaria de destacar a parábola do filho pródigo, porque o filho pródigo, ele estava perdido conscientemente. Ele decidiu se perder. Ele decidiu se afastar do pai. Ele estava perdido conscientemente, sendo conhecedor do pai, da casa do pai, dos benefícios da casa do pai. Ele decidiu se afastar, ele decidiu ir embora. O Espírito de Profecia diz que na parábola do filho pródigo é-nos apresentado o procedimento do Senhor com aqueles que uma vez conheceram o amor paterno, mas consentiram ao tentador levá-los cativos à sua vontade. Há muitos que se batizaram e hoje são filhos pródigos. Eu fui um deles. As parábolas da ovelha e da dracma perdida e do filho pródigo representam, em traços claros, o misericordioso amor de Deus para com aqueles que se desviam dele. Embora se tenham dele apartado, diz o Espírito de Profecia, Deus não os abandona na miséria. Está cheio de amor, cheio de ternura e de terna compaixão para com todos os que estão expostos às tentações do astucioso inimigo. É muito triste ser um filho pródigo, meus irmãos. E nos 16 anos, mais de 16 anos que eu fui um filho pródigo, eu encontrei outros filhos pródigos, nas noites aqui de Joinville. Filhas de pastores, irmãos, membros da igreja que estavam fora do rebanho, fora da casa do Pai, e todos nós, todos esses filhos pródigos que eu encontrei, inclusive eu, estávamos tristes, porque nós sabíamos que nós estávamos perdidos, nós sabíamos que estávamos longe do Pai. Ser um filho pródigo não é fácil. E ser um filho pródigo que retorna à casa do pai também não é fácil, porque a partida é muito fácil, mas o retorno não. O retorno é doloroso. E se não bastasse a dor da humilhação do retorno, o sofrimento do retorno, ainda muitas vezes olhares de acusação. O filho pródigo tem que lutar contra ele mesmo, um filho pródigo tem que lutar contra o seu orgulho, um filho pródigo tem que lutar contra a indiferença dos irmãos mais velhos, das acusações e das críticas. Não é fácil voltar para a casa do Pai, mas o Espírito de Profecia diz que o amor do Pai atrai os filhos pródigos. Na parábola do filho pródigo nós temos um conceito de pecado, muito claramente o que é pecado. O pecado ele tem duas dimensões. O pecado inicialmente, essencialmente, ele é afastamento, separação do Pai Celestial. O pecado em essência é egoísmo, quando o eu é colocado em primeiro lugar e a vontade do Pai não interessa mais. Então, estar separado do Pai, sem comunhão com o Pai, essa é a essência do pecado. Mas o pecado é também, como consequência disso, transgressão da lei. Porque o filho pródigo, quando sai da casa do Pai, ele começa a fazer pequenas concessões. Eu vou dar aula na sexta-feira à noite, porque... E começa a racionalizar. Eu vou trabalhar no sábado de manhã, eu vou dar aula também sábado de manhã,
E começa a racionalizar. E vai racionalizando e racionalizando a tal ponto que o pecado já não parece mais pecado. Mas em essência, isso acontece por mau relacionamento, por falta de relacionamento com o Pai, por não estar perto do Pai. Então o pecado se transforma em transgressão da lei. Tiago capítulo 2, verso 10, nos diz que o pecado é a transgressão da lei. Mas é inicialmente uma transgressão interior, por meio de desejos, intenções e falta de relacionamento com o Pai. E depois é exterior, nas ações pecaminosas, nos atos pecaminosos. O Espírito de profecia declara: qualquer que seja a aparência, toda a vida centralizada no eu está arruinada. Todo aquele que procura viver separado de Deus, dissipa seus bens, desperdiça os preciosos anos, esbanja as forças do intelecto, do coração e da alma, e trabalha para a sua eterna perdição. O homem que se aliena de Deus para servir a si mesmo é escravo de Mamon, é escravo do dinheiro, é escravo da ambição. A mente que Deus criou para a companhia dos anjos degradou-se no serviço que é terreno e animal. Este é o fim a que tende quem serve o próprio eu. E o filho pródigo, na parábola que Jesus contou, decidiu servir a si mesmo. Se você escolheu uma tal vida, diz Ellen White, sabe então que gasta dinheiro com o que não é pão, e trabalho com o que não satisfaz. Virão dias em que reconhecerá a sua degradação, a que ponto você chegou, e só, sentindo solidão, na longínqua terra, você sente a miséria e brada em desespero: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Eu passei por isso, e eu posso dizer, meus irmãos, que hoje, pregando a parábola do filho pródigo, ela tem um outro sentido para mim. Lembro quando eu era pastor, quando eu pregava a parábola do filho pródigo, eu tinha uma visão do que significava ser um filho pródigo. Hoje eu tenho a experiência do que é ser um filho pródigo. E tem uma coisa na parábola do filho pródigo que nos chama atenção. Chama-se poder de decisão. O poder de decisão. Porque foi no meio de um chiqueiro mal cheiroso, repugnante, com animais pútridos, cheios de doenças. Foi num ambiente tenebroso, escuro, sem luz, sem a presença do pai, que o filho decidiu voltar para casa. Nós temos o poder de decisão e de escolha. Lembro quando eu clamava a Deus de madrugada e eu falava para Deus: Senhor, o meu poder de decisão está tomado. O meu poder de decisão está tomado. A minha decisão é te servir. Sair desse lugar, sair desse chiqueiro mal cheiroso que eu me meti. Mas o diabo não quer que você faça isso. Ele vai fazer de tudo para que você desista. Mas a graça de Deus vai te sustentar, porque o Espírito de profecia diz sobre isso o seguinte, meus irmãos. Muitos perguntam: como devo eu fazer a entrega do próprio eu a Deus? Desejais entregar-vos a Ele, mas vocês não têm poder moral, são escravos da dúvida, dirigidos pelos próprios hábitos da vossa vida de pecado. As vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos
enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-vos a julgar que Deus não vos pode aceitar. Muitos pensam assim: eu já tentei me aproximar do Pai tantas vezes, já fiz tantas promessas, tantos votos, tantas decisões. Mas Ellen White diz: não precisais desesperar. O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Esta é o poder que governa a natureza humana, o poder da decisão ou da escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu Deus ao homem, e a ele compete exercê-lo. Não podeis mudar vosso coração. Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições. Não podeis fazer nada para vos livrar do poder do pecado, mas podeis escolher servi-lo. Podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele então operará em vós o querer e o efetuar, segundo a sua vontade. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições se centralizarão em Jesus, e os vossos pensamentos estarão em harmonia com os pensamentos de Jesus. Decidir, escolher, exercer o nosso poder de decisão, o nosso poder de escolha para fazer a vontade de Deus, e a graça de Deus estará sobre nós. O filho da parábola, o filho pródigo, não esperou melhores oportunidades. Ele não esperou que fosse melhor ou mais santo. Não procurou amenizar a sua situação. Não justificou os seus pecados, mas decidiu: irei ter com meu pai e direi: Pai, eu pequei. Irei ter com meu pai e confessarei os meus pecados. E sentindo a sua indignidade, ele se propôs a ser um escravo e não um filho. É pela graça de Deus que todos nós estamos aqui nessa noite. A decisão estava tomada, mas sozinho ele não podia mudar a sua situação. Ele dependia do Pai para receber o quê? A justificação, o perdão, a aceitação do Pai. A jornada de volta é mais dolorosa do que a partida. Para partir, Satanás usou todos os atrativos possíveis. Para te afastar de Deus, Satanás tem um mundo para te oferecer. Falsas promessas de liberdade, falsas promessas de alegria, falsas promessas de satisfação. A partida havia sido feita com euforia, uma falsa sensação de liberdade, mas não há liberdade sem a lei. Para sair de perto do Pai Celestial, para sair da igreja, o diabo sempre vai apresentar emoções, prazeres, uma pseudo-liberdade, e vai propor uma vida de plena satisfação. Porém, não nos deixemos enganar. Longe do Pai, somos escravos do mal. O filho estava voltando. Eu imagino o retorno desse rapaz, com fome, com sede, cansado, porque malnutrido, talvez cheio de doenças. A comida que o diabo oferece é uma comida estragada, é uma comida podre, é lavagem. Não satisfaz a alma que sente fome e sede de justiça. O pecado lhe deixa a pessoa subnutrida, raquítica, cansada espiritualmente. Pecado cansa, além de destruir. O filho pródigo sabia que na casa do pai havia verdadeira comida. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Cristo é o verdadeiro alimento espiritual. O convite do Pai, por meio do Espírito Santo, na consciência do Filho, foi atendido. Isaías 1,18.
Deus diz: vinde, arrazoemos, usemos a razão. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, eles ficarão brancos como a neve. O Espírito Santo estava batendo na porta do coração daquele filho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Estava ocorrendo no coração daquele filho, ao retornar para a casa do pai, um novo nascimento dito por Jesus a Nicodemos: na verdade te digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Se não resistirmos ao amor de Jesus, nós vamos ser atraídos para Ele, como um imã. O amor do Pai estava atraindo aquele rapaz, e o amor do Pai, como um imã, nos atrai também para Ele. O Espírito de Profecia diz que o amor de Deus anela sempre aquele que dele se afastou, e põe em operação influências para fazê-lo tornar a casa paterna. Um dia eu estava fazendo um lanche numa padaria, e eu estava triste naquele dia. E já fazia tanto tempo que eu não entrava na igreja, fazia tanto tempo que eu estava afastado do Pai, eu tinha consciência disso, como filho pródigo. E uma senhora saiu de uma mesa lá no canto, que eu nunca vi na minha vida, aquela mulher. E ela chegou na minha mesa e disse para mim o seguinte: moço, eu quero te dizer que Jesus te ama muito. O Espírito de Profecia diz que Deus coloca em operação influências para fazê-lo tornar a casa do Pai. Aquela frase, Jesus te ama muito, nunca mais saiu da minha cabeça. Às vezes eu peço para Deus para que eu encontre novamente essa mulher, porque ela foi usada por Deus. Miserável como era, o pródigo achou esperança na convicção do amor do Pai. Ele decidiu voltar porque ele sabia que o Pai o amava. Era aquele amor que o estava impelindo para o lar, diz Ellen White. Assim, a certeza do amor de Deus é que move o pecador a voltar para Ele. A benignidade de Deus te leva ao arrependimento, disse Paulo em Romanos 2:4. E diz o Espírito de Profecia uma coisa muito bonita sobre isso: uma cadeia dourada. Uma cadeia dourada, imagina. A graça e compaixão do amor divino, numa cadeia dourada de graça e compaixão de amor divino, é atada ao redor de toda pessoa em perigo. O Senhor declara: com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Cada passo em direção à casa do Pai, marcado por lágrimas de arrependimento, por humilhação, por confissão. Jesus disse: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte a seu tempo. Ao avistar a casa do Pai, seu coração pulsou com mais força. Eu fico imaginando o que passou na mente daquele rapaz. O que os outros diriam? Como seria recebido? Encontraria palavras de aprovação? Haveriam críticas, olhares de condenação, dedos estendidos, acusações? O filho pródigo poderia ter parado a sua jornada e desistido na metade do caminho, mas é isso que Satanás quer. Porque estar quase salvo equivale a estar totalmente perdido. Ele ainda estava longe dos braços do Pai, aquele rapaz. Havia dois lugares para ele: ou ficava junto com os porcos,
ou se jogava nos braços do Pai. Em Lucas 15, verso 20 a 24, está escrito que, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, no dedo, e ao parque as sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, gordo, e matai-o, comamos, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha só que cena. Longe do Pai, o Filho fica desfigurado. Longe de Jesus, nós ficamos desfigurados. Não há paz, não há perdão, não há esperança. Quantos hoje estão desfigurados? Quantos estão desfigurados longe do Pai? Mas o olhar do Pai é um olhar de amor, que enxerga ao longe. E a Bíblia fala que houve uma transformação nesse encontro, no encontro com o Pai. A atitude do Pai não foi de repulsa. O filho é recebido do jeito que estava. Qual era a condição daquele jovem? Qual é a nossa condição quando vamos ao Pai? A condição daquele rapaz era: ele cheirava mal. O Pai lhe deu o bom perfume do seu amor. Ele estava com fome. O Pai lhe deu o pão da vida. Ele estava com sede. O Pai lhe deu a água da vida. Ele estava cansado. O Pai lhe deu descanso. Ele estava maltrapilho, sem roupa praticamente. O Pai o vestiu com o manto da sua justiça. Há um sublime convite do Pai de amor, disse Jesus em Mateus 11, 27 e 30. Jesus disse: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Pai ainda nos fala, ainda fala a cada um de nós: teu lugar é aqui nos meus braços, mãos feridas, cheias de amor. O nosso mais alto lugar é nos braços de Jesus, nosso Pai Celestial. Aqui também é o nosso lugar. A igreja faz parte dos braços de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. O Filho não pode mudar sozinho. Não podemos mudar a nós mesmos. É Deus que opera a mudança, usando nossa vontade de mudar, e opera em nós a transformação. A melhor roupa, Isaías 61, 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça. Um anel no dedo, símbolo da aliança com Deus, por meio do batismo. Um pacto com Deus, um compromisso de viver com Deus, como filho, como filha do Pai Celestial. Sandálias nos pés, Efésios 6, 14 e 15. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Todo verdadeiro filho de Deus nasce no reino de Deus como missionário, como servo de Deus. Nos braços do Pai, o Filho foi finalmente transformado, porque sem Jesus nós nada podemos fazer. Nós recebemos dele o perdão, a justiça. O Espírito de Profecia declara que Deus não está interessado no nosso passado. Deus não está interessado no nosso passado, porque a salvação tem 3 aspectos. Ela envolve o passado, ela envolve a justificação, o perdão,
Ela envolve, chega até o presente, nos trazendo transformação, nos trazendo fé, arrependimento, confissão, mudança de vida, e vai até o nosso futuro, trazendo a glorificação quando Jesus voltar. Onde estamos em nossa jornada em direção ao Pai? Estamos convivendo na casa do Pai? Onde você está? Longe do Pai? Voltando para o Pai? Nos braços do Pai? Em comunhão com o Pai? E nossa experiência na casa do Pai, será que nós já recebemos o manto da sua justiça? Já estamos selados com o compromisso do batismo? Somos já testemunhas da sua salvação? A parábola do filho pródigo revela que Deus não está interessado em nosso passado, por mais sujo e tenebroso que ele tenha sido. Diz o Espírito Profecia sobre isso, que na parábola não é acusada nem censurada a má conduta do filho pródigo. O filho sente que o passado está perdoado, esquecido e apagado para sempre. E assim fala Deus ao pecador: desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31, 34. Que segurança podermos estar nos braços de Deus, no amor do Pai. Será que hoje, nessa noite aqui, tem alguém que se sente como uma ovelha perdida, como uma dracma perdida, como filho pródigo? Será que há entre nós alguém que necessita ter esse contato, esse encontro com o Pai? Ou um reencontro com o Pai? Nós vamos cantar um hino nesse momento, que é o hino 474. E enquanto cantamos esse hino, vamos pensar na nossa real situação, na nossa real condição espiritual, e vamos tomar uma decisão de nos colocarmos nos braços do nosso Pai Celestial. Hino 474, seguindo a Jesus. Enquanto cantamos esse hino, vocês podem ficar em pé. Enquanto cantamos esse hino, eu gostaria que você tomasse uma decisão, principalmente se você se sente como uma ovelha perdida, ou como uma dracma perdida, ou como um filho pródigo. Tomasse a decisão, a firme decisão, o poder de escolha e de decisão que Deus te deu, para você decidir ir até o Pai, se lançar nos braços de Jesus. Hino 474, seguindo a Jesus. Espírito Profecia diz no livro Parábolas de Jesus,
antes mesmo de ser pronunciada a oração, ou expresso o desejo do coração, sai graça de Cristo para juntar-se à graça que opera na pessoa. Seu Pai Celestial te tirará as vestes manchadas de pecado. Na bela profecia de Zacarias, o sumo sacerdote Josué, que estava em pé diante do anjo do Senhor, com vestimentas imundas, representando o pecador, o Senhor disse: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes. Assim Deus o vestirá de vestes de salvação, e o cobrirá com o manto da justiça. Se você quer tomar a decisão de se colocar nos braços do Pai, nesse momento que nós vamos fazer a oração, coloque a sua mão direita sobre o seu coração e faça essa entrega entre você e Deus. Oremos. Pai nosso, nosso Criador, nosso Pai de amor, nosso Redentor, te louvamos pelo teu grande amor, porque mesmo quando estamos distantes de ti, Senhor, o teu amor nos atrai. Mesmo quando estamos afastados de ti, Senhor, a tua graça está à nossa disposição. E nesse momento, colocamos diante do Senhor todo o nosso poder de escolha e de decisão. Decidimos e escolhemos fazer a tua vontade. Decidimos e escolhemos te seguir, te servir por amor e sermos transformados pela tua justiça, Senhor. Abençoa essa pessoa que acompanha essa oração nesse momento, na decisão que ela tomou de se lançar nos teus braços, ó Jesus. Que a tua graça a sustente, que o teu Espírito a ilumine e que ela sinta cada vez mais a necessidade de estar perto do Senhor, em comunhão contigo, em união contigo, por meio da fé. Perdoa os nossos pecados, Pai. Dá-nos o manto da justiça de Jesus e transforma completamente a nossa vida, para que vivamos como filhos e filhas, leais e fiéis a Ti, por causa do Teu grande amor. Em nome de Jesus, confirma estas bênçãos sobre nós e nos leve em paz para casa, Senhor. É o que te pedimos. Amém. Amém.